Bom, eu começo pela comunicação social, que eu já defini como um elemento do trio de ataque à oposição. Esse trio tem o MPLA, o partido que compete, um partido competidor, tem a comunicação social, depois tem aqueles partidos que o Mário Paiva lhe chama partidos de ocasião. O objetivo deles é atacar a oposição. E a comunicação social pública capturada, repito, faz esse papel e não surpreende daí a reação da UNITA. Sim, mas Luzia, por favor, como é que vê a CNN no meio de tudo isto, portanto? É isso. Em relação à CNN, começa logo por cometer o erro, logo no início do processo, de aparecer a público para se antecipar em relação à conferência de imprensa que a UNITA ia dar, apresentando um número cujos dados não tinham ficha técnica. Faltava a ficha técnica daqueles dados quando a CNN dizia que tinha escrutinado 33% da votação e que atribui ao MPLA 60 e não sei quantos por cento e a UNITA qualquer coisa à volta de si. Uma comissão eleitoral de qualquer parte do mundo que for séria não pode, ou não deve, neste caso não pode, porque poder pode, pelos vistos, não deve apresentar dados sem uma sustentação técnica desses dados. Os dados têm uma história e é preciso apresentar esses dados com a sua história. A Comissão Nacional Eleitoral, ao não fazer isso, mais parecia o secretariado do MPLA do que uma Comissão Nacional Eleitoral. Daí essa desconfiança toda. É claro que a oposição, neste caso nem é só a UNITA, é a UNITA, é o PRS, é a Casa C, não pode confiar nesta Comissão Eleitoral que responsavelmente atira para o ar uns dados sem qualquer sustentação técnica. Isto é gravíssimo para qualquer comissão eleitoral. E ouvindo aquela conferência de imprensa da UNITA, eu fiquei assustada, literalmente assustada, quando o Adalberto Costa Júnior diz que ainda ontem havia gente a votar no Mochico. Isto, se for confirmado, é o suficiente para impugnar todo o processo. Todo o processo. Não pode haver votação fora do prazo estabelecido por lei. 48 horas depois do fecho das urnas. Eu não sou jurista, mas qualquer pessoa de bom senso, não precisa ser jurista, percebe que isto é uma violação grosseira. Isto é fraude, não tem outro nome. Luzia Muniz, a ser verdade, Luzia Muniz, vamos. Vou já concluir. Eu acredito que a UNITA tenha essas atas, sínteses e etc. E que provavelmente utilizará quando fizer a sua reclamação dentro dos prazos legais e não sei o que. Eu acho que a UNITA vai fazer isso. Eu acredito que a UNITA tenha juristas que auxiliem, que ajudem a preparar todo esse protesto. Vamos esperar então que as provas sejam apresentadas, uma vez que não basta fazer acusação, não basta levantar suspeição, embora, tal como já disse o Joaquim Jaime, nós temos a nível dos nossos processos eleitorais não só um histórico de desconfianças que justificam o clima de suspeição que se adensa ainda mais nesta fase de apuramento dos resultados. E Jaime, mesmo olhando para si, não tem outra saída, é esperar que a CNN divulgue os resultados definitivos para que todos os concorrentes e a sociedade do modo geral possam se pronunciar nos marcos da lei. Por enquanto não há outra saída. Por enquanto a saída é apresentar reclamações pontuais em função dos pronunciamentos que a CNE vai fazendo. Por enquanto é isto. E apresentar um recurso judicial quando forem divulgados os resultados definitivos. E a propósito, qual é o prazo estabelecido por lei para que a CNE faça então a divulgação dos resultados definitivos?
Mas a CNE tem até o fim deste mês, que é para apresentar os resultados definitivos, até meio de setembro, para o Presidente da República tomar posse. A posse é no dia 26 de setembro. 27 de Mas setembro. falamos especificamente da divulgação dos resultados. Também não pode ser ad eterno. Tem que... Não tenho aqui em mente os prazos em relação, aqui, para falar concretamente, em relação aos prazos que é para a CNE poder divulgar os resultados. Pois, de qualquer modo, Jaime, quanto mais tempo a CNE demorar para divulgar os resultados, maior será a confusão e o clima de suspeições, não é? Mas isso vem adensar o ambiente de desconfiança, porque nós tivemos, em menos de 48 horas depois de terem encerrado as urnas, a CNE já havia apurado 97 qualquer coisa por cento dos votos. Não se percebe como é que, passado todo esse tempo, a CNE não consegue apresentar o resultado de 2% do apuramento nacional feito. Eu acredito que neste momento devem estar a decorrer negociações, concertações, deve estar a haver algum trabalho internamente em relação aos resultados que foram adiantados provisoriamente. Eu acredito que a CNE não fechou os ouvidos, parou com a divulgação, deve estar a prestar alguma atenção. As equipas técnicas de todos os partidos políticos a essa altura devem estar efetivamente a trabalhar, porque a par dos discursos para a opinião pública, para o eleitorado, há aquelas concertações que são feitas no maior sigilo, e a essa altura as equipas técnicas de todas as partes interessadas devem estar a proceder à recontagem, tal como aconteceu em 2017. Nós vimos que depois das reclamações apresentadas, as equipas técnicas de todos os partidos políticos voltaram a fazer uma recontagem, que não tornaram público o exercício, mas essa recontagem foi feita internamente, daí que vimos uma subida do número de mandatos da UNITA e da Casa CE, em particular em 2017. Nesta altura deve estar a acontecer o mesmo exercício. Mas é lícito que assim seja, antes da conclusão do apuramento, antes da divulgação dos resultados definitivos, é correto que haja concertação entre as várias partes interessadas no âmbito da CNE? Concertação no sentido de dirimirem esta quesilha dentro dos limites da lei, sem, como dizem os contabilistas, sem martelar números. É possível que haja essa concertação para definir os termos da recontagem. Tal como disse anteriormente, as reclamações são em círculos provinciais eleitorais específicos. A UNITA reclama em Luanda, reclama em Cabinda, reclama no Mochico, há reclamação em relação ao Kwanza Sul, em relação ao BIE também. Então a recontagem vai se cingir nesses ciclos eleitorais. Daí que é necessário concertar os termos dessa recontagem, que é para não ter que abrir os 18 círculos eleitorais provinciais. Então a concertação cinge-se nesses termos, não é que ter que fazer arranjos, divisões políticas de mandato. Mas aí um dado interessante, Joaquim Jaime. De acordo com a reclamação apresentada ontem por Adalberto Costa Júnior, no caso concreto de Luanda, ele reclama que a UNITA teria 4 deputados. A UNITA, ao ter mais um deputado em Luanda, baixa consideravelmente o resultado do MPLA e pode colocá-lo numa situação de não vencedor. Do ponto de vista contabilístico, esta hipótese é real, não é verdade? Os resultados de Luanda, em princípio, não alterariam o quadro atual no que concerne ao vencedor das eleições, mas colocariam o MPLA numa situação bastante desconfortável e perderia tal maioria absoluta. Perderia a maioria absoluta, porque perderia um deputado em Luanda, e um deputado em Luanda, no atual contexto, elege 14 deputados no círculo eleitoral nacional. Esta questão, Jaime, na nossa conversa prévia, antes de entrarmos aqui para o estúdio, combinamos, ou acertamos em levar aos nossos ouvintes alguma pedagogia também em relação a este método DONT, com base no qual são feitos os apuramentos. Vamos só ouvir uma presença nova neste nosso espaço. Nós, ao longo desses meses todos, temos estado a sentir-nos honrados pelo facto de este espaço ser uma espécie de incubadora
de novos atores, novas vozes, cidadãos cônscios das suas obrigações, quadros nacionais que aqui neste estúdio, a partir da Rádio BFM para todo o país, têm estado a enriquecer o debate de ideias no espaço público. Foi assim que tomamos contacto já num passado não muito recente com o Ângelo Sapinhala, com o Joaquim Jaime, a nossa querida Luzia Muniz, o Ramiro Aleixo é um dos artífices deste espaço e hoje temos o grato prazer de introduzir uma jovem angolana, economista e feminista, muito ativa na arena político-social e económica do nosso país. Estamos a falar de Áurea Mouzinho. Muito bom dia, Áurea. Bom dia a todos. Um prazer estar convosco. Eu estou a ouvir com alguma dificuldade, espero que me estejam a ouvir bem. Nós estamos a ouvir perfeitamente, em ótimas condições. Áurea, e até porque estamos com este problema... Então eu vou dar o meu melhor. Temos a certeza que sim, por isso é que temos o grato prazer de tê-la aqui entre nós hoje e que não seja apenas hoje, que seja apenas a primeira vez. Áurea, nós já tomamos contacto de alguns pronunciamentos seus, algumas elaborações de raciocínio relativamente a este processo eleitoral. Nesta fase da contagem dos votos, quando já foram apurados 97% dos votos pela CNE e havendo esta contestação dos resultados por parte não só da UNITA, como também dos outros partidos da oposição, estando o MPLA de alguma forma de acordo com os dados até aqui disponíveis, qual é a opinião da Áurea? Áurea, qual é a sua opinião nesta fase da contagem dos votos? Eu acho que vou começar... Sim. Eu ouvi a questão. Eu acho que a conversa começa por centralizarmos o interesse público. O interesse público e a responsabilidade de instituições republicanas, instituições do Estado, que devem servir primeiramente ao interesse público. Falo nisso por quê? Porque no momento em que tende-se a partidarizar a discussão, nós temos de lembrar que a CNE, enquanto órgão com mandato de servir os interesses do povo, deve toda a transparência nesse processo aos angolanos que deslocaram-se para ir votar, tanto no território nacional como na diáspora. Então, quando por incumprimento da própria CNE aos mandatos daquilo que são a lei eleitoral com relação a várias coisas durante o processo, muito particularmente durante o dia do voto e depois dos votos serem feitos pelos cidadãos, a fixação das atas, a publicação, por exemplo, dos resultados discriminados por Assembleia do Voto, isso coloca em questão a credibilidade da própria instituição. Então, eu acho que se olharmos para o interesse público, se olharmos para aquilo que a CNE deve fazer para cumprir a sua obrigação, respeitar aquilo que é a vontade do povo, é primordial que haja uma recontagem, é primordial que haja transparência. É muito, muito grave que nós tenhamos partidos com contagens diferentes e com documentos que são supostamente os mesmos documentos utilizados para a contagem da nossa Comissão Nacional Eleitoral. Eu acho que agora, mais do que nunca, e para respeitarmos e fazermos valer aquilo que foi o interesse muito grande dos angolanos, principalmente nos centros urbanos, mas não só em participar do processo eleitoral, a CNE deve assumir a sua responsabilidade, julgar como um órgão imparcial que deve ser responsável e não só oferir mais transparência ao processo, mas a pedido de vários partidos, não só um partido, realmente fazer uma recontagem. Sim, Áurea Mouzinho, e já agora que a suspeição, a desconfiança está instalada, qual é na sua ótica o passo seguinte? Será a CNE divulgar o mais rápido possível os resultados definitivos? O Joaquim Jaime acaba de me elucidar que, de acordo com a lei, a CNE tem 15 dias a partir da data da votação para publicar os resultados. Mas, em todo o caso, quanto antes melhor, né, para que este clima de suspeição não seja adensado. Qual é o seu ponto de vista, Áurea Mouzinho? Pode repetir, por favor? Nós estamos a perguntar, Áurea, se não há o risco
de o clima de desconfiança tornar-se mais denso, mais preocupante, caso o CNE demore para divulgar os resultados definitivos? Sim, de certeza, as coisas estão bastante tensas. A CNE tem feito uma coisa que eu acho muito peculiar, que é anunciar os resultados em conferência de imprensa, sem dar aos jornalistas alguma satisfação, sem responder a nenhuma questão sobre as irregularidades que foram constatadas, não só por outros partidos, mas pelos cidadãos durante o processo. E isso cria e exacerba a tensão no país. Eu acho que, novamente, a CNE tem uma responsabilidade de informar os cidadãos com transparência e cabalmente responder a todas as questões que são levantadas, também porque como órgão que deve velar pelo interesse público para acalmar os ânimos. Não, eu acho que a CNE, o silêncio da CNE é perigoso. Um silêncio da CNE nesse momento é bastante perigoso, principalmente no momento em que alguns partidos já falam em tomar posse, algo que seria naturalmente truculento neste momento, por várias razões, mas uma das principais porque os resultados definitivos ainda não saíram. E enquanto os resultados definitivos não saírem, enquanto o voto de todos os angolanos não forem considerados, é muito precipitado. Lembremos que Luanda, uma das principais praças eleitorais, só teve ainda 93% dos votos contabilizados. 7% é uma percentagem, considerando o número de eleitores aqui em Luanda, é uma percentagem muito grande, significativa. Então, a publicação dos resultados definitivos, mas não só, a consideração de todas as questões que estão a ser levantadas por vários atores e a manutenção de interesse público requerem que a CNE saia desse silêncio sepulcral e venha e responda às questões que os cidadãos no seu direito lhe colocam. Porque imaginemos, não são coisas que estão a ser inventadas pelas pessoas, é a CNE que falhou em cumprir aquilo que é mandato, aquilo que é o seu mandato. A fixação das atas públicas é um passo, das atas simples, é um passo primordial para a transparência do processo eleitoral. Os cidadãos têm todo o direito de se rebelar, e digo rebelar no sentido de se insurgir e protestarem, quando isto não é feito. Porque, não nos esqueçamos, eu tenho o direito, e como todos nós temos o direito de saber como é que nas nossas assembleias de voto os votos foram distribuídos. Então, minando todos esses processos, a CNE cria um ambiente de instabilidade e desconfiança que não ajuda em nada os ânimos nesse momento, onde nós todos reconhecemos, e até pelos resultados que a própria CNE anunciou, que tivemos das eleições mais disputadas, mais contestadas e muito mais renhidas em todo o nosso período pós-guerra, e se calhar, e quiçá, em toda a nossa história democrática enquanto país. Áurea, só mais uma questão que nós colocamos aos nossos convidados no início do programa, tem a ver com o facto de o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, ter já desafiado a CNE no sentido de se criar uma comissão para recontagem dos votos com o concurso da comunidade internacional. Na sua opinião, acha que isso é necessário ou todo este imbróglio poderá ser resolvido internamente? Eu não sou jurista, então não vou comentar sobre o respaldo legal que essa proposta pode ter. Eu posso comentar daquilo que me parece enquanto cidadã. Eu acho que é válido no sentido que nós conhecemos a história e a animosidade entre os principais concorrentes dessas eleições e em todas as outras eleições. É natural, e até porque já existem processos de observação externa, então já se confere alguma legitimidade a importância de atores para observarem se o processo cumpriu todos os seus trâmites. E num ambiente em que há